Olá, boa tarde. Está a começar o programa A Mesa do Debate no Avivamento. Seja bem-vindo a todos que estão neste exato momento a nos ver pela primeira vez e saudar a todos que estão neste momento conectados a nós. Quero, neste exato momento, aproveitar este momento para poder louvar a Deus pela vida do nosso pai, do nosso líder, que é o nosso pastor e presidente em África, pastor Filipe Escamise, e juntamente a sua esposa. Queremos também aproveitar este exato momento para podermos mandar um forte abraço para o nosso pai, o nosso líder, que é o nosso pastor e presidente internacional. Falo de Márcio Araújo, juntamente a sua esposa, a Raquel Araújo, que é a nossa missionária. Você que nos vê a partir do Brasil, seja bem-vindo e Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Então, você que está em Brasília aí pode visitar a nossa igreja, que é Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá tem o nosso pai, o nosso líder, o nosso pastor e presidente. Ele vai te dar orientações no nome e no sangue do Senhor Jesus. E você que procura ter um bocado a informação sobre as nossas igrejas, entre em contato conosco por intermédio da nossa página, que é IAN África. Nós vamos dar a localização da nossa igreja em África e também vamos te dar a localização da nossa igreja em Brasil, que lá é liderada por o nosso pastor e presidente internacional, Márcio Araújo, juntamente a sua esposa. Desde já eu quero este exato momento para poder apresentar o meu painel. Eu quero pedir que o meu painel se apresente, cada um deles diga o seu nome completo e diga a função que exerce na casa de Deus, em nome de Jesus. Vamos começar por aqui mesmo. Vamos começar por aqui mesmo. Graça e paz, eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida do meu pastor reverendo Filipe Escamise e pela vida do nosso missionário internacional que está lá em Brasil. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos passar para E dizer que chamo-me Antônio Manjara, sou ministro da palavra da congregação Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos passar para o nosso segundo convidado. Ele vai deixar o seu nome completo e vai deixar a função que ele exerce dentro da casa de adoração. Paz, meu nome é Gil Sebastião Caremo. Eu louvo a Deus por estar neste lugar. Louvo a este grande Deus por nos conceder um espaço para aprender com o nosso reverendo Filipe Escamise e ter nos dado a visão grande neste lugar. E louvo a Deus por nos colocar um grande líder que tem a visão carregada com o nosso presidente, que é o Márcio Araújo. Então é uma coisa tremenda que estamos a carregar. Eu exerço a função de obreiro na Casa Avivamento para as Nações. Estou grato ao meu Deus. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Agora vamos passar para o nosso último especial convidado. Ele vai deixar o seu nome completo e a função que ele faz dentro da casa de adoração. Faz favor. Graça e paz. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela vida, pela saúde e por tudo que Ele tem feito diante da minha vida. E em segundo lugar, sem me esquecendo, eu quero saudar ao meu pai, reverendo, que é Filipe Escamise, juntamente com a sua esposa, dizer que sinta-se cumprimentado por mim, que Deus continue te abençoando grandemente, assim como Ele tem feito em nome de Jesus. E sem me esquecendo também de convidar a você que é telespectador, que se encontra neste exato momento conectado a nós, dizer que Deus te abençoe grandemente, pois este debate de hoje transformará a sua vida. Esteja conectado, que a presença de Deus estará a superabundar dentro da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E me apresento, meu nome, chamo-me Suspen Manuel Majunda. Eu exerço a função de secretário na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Muito obrigado. Graças a Deus, o nosso tema já está aí. O nosso tema hoje é a missão. Vamos falar acerca da ID em África. Nós queremos realmente deixar os nossos convidados para poder desvendar este tema. Eles vão estar aqui a esmiuçar e vamos estar a aprender. Creio que telespectador, você que está lá em casa, você vai aprender bastante através do nosso tema, que é o ID cá em África. Começando com o nosso secretário Suspe, como está o ID cá em África? Aleluia, mais Amém. uma vez. Eu quero dizer que o ID em África está sendo muito fraco, pois eu digo isso na parte da organização
na parte dos líderes, dizer que os líderes não estão a viver em comunhão, pois se fosse que os líderes viviam em comunhão, eu acredito que o ID em África seria algo maravilhoso. Pois a palavra de Deus, ela declara que ide ao mundo e pregue o evangelho, para que toda criatura que crer no Senhor seja salva. Então, eu digo que aqui em África está a ser muito fraco. Eu digo que os líderes devem estar mais unidos para que as coisas possam vir a melhorar, para que as coisas possam vir a crescer. Mas para que isso aconteça, nós necessitamos de valores monetários, porque sem valor é impossível da gente poder se deslocar daqui para Nhamatanda, daqui para Machanga, daqui para Muxunga, para poder transmitir a palavra de Deus. Então, eu digo muito mais na parte que os nossos líderes deveriam estar mais unidos para que possam criar um mecanismo de poder trazer uma parte de evangelismo em que poderá despertar o mundo, despertar as pessoas pelo intermédio da palavra do Senhor. O ID em África está muito fraco. E isso deve se trabalhar bastante. Para que isso possa acontecer, é preciso da contribuição de cada líder, de cada evangelista, de cada crente, de todos aqueles que fazem parte do caminho do Senhor. Amém. E sem mais longas, eu entrego a palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Obreiro Gildo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, neste caso o livro de Marcos 16, versículo 15, a palavra diz que: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós encontramos a missão, Jesus dando a missão aos discípulos, que somos nós hoje em dia, dizendo: ide para todo mundo, pregando o evangelho. E quando nós olhamos para o ID cá em África, de acordo com as declarações do nosso secretário SUSPE, ele disse que o ID em África está muito fraco. Realmente, o que deve-se? O que faz com que o ID em África seja fraca? Graça e paz. Me apareceu uma palavra que tenho que expor. Que é assim, as pessoas antigas ou primitivas que viveram há longo tempo cá na África, não tiveram o privilégio de ser expostos ao evangelho antes. Porque viveram num tempo de sofrimento, num tempo de escravidão. Não tiveram a palavra revelada, mas chegou o tempo que a graça do Senhor se expandiu pelo todo mundo, como a palavra diz, e de pregar o evangelho. Eles foram e chegaram até a África e exporam a palavra de Deus. Então veja só, aqui diz: a toda criatura que crer será salvo, e aqueles que não crerem não será salvo. Para crer é preciso ouvir. Porque ninguém vai invocar o nome do Senhor para ter a salvação se nunca ouviram dizer dele. E nunca podem testificar que eu fui curado, eu fiz aquilo, eu fui feito aquilo. É necessário que a palavra de Deus seja exposta. E ao ser exposta vai desenvolver testemunhas oculares que carregarão a mensagem para grandes lugares. E no verso 16, no livro de Marcos capítulo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A condenação vem para aqueles que não crerem. Tem muitos que são expostos à palavra, mas não acreditam. E tem aqueles que nunca foram expostos à palavra. É necessário que essas pessoas podem ser expostas à palavra. E para isso é necessário que o povo entre em uma união, de fato. Concordem em uma certa coisa. Porque Jesus, quando disse ir pregar o evangelho, deu autoridade para ele, porque ele disse: eu fui dado autoridade nos céus e na terra. Esta autoridade os deu, e deu autoridade para pregar a palavra. É necessário que pregue a palavra, e diz: não levem duas túnicas, ou levem 2 sandálias, coisas em dobro. Porque diz que a porta que bater será recebido lá, porque diz que um homem como posso dizer, um homem, pelo seu trabalho, pelo seu árduo trabalho feito, é necessário que ganhe algo em troca. Então as pessoas vão abrir a porta, vão abrir porta para abençoar. Aquele que abençoa espiritualmente, ele vai abençoar na parte material. É necessário que tenha um fundo, um meio para expor a palavra de Deus em toda a sociedade. Desculpa, mais uma vez eu quero lhe colocar uma questão.
como você analisa o ídolo em África? Será que a ordem de Jesus está a ser cumprida? Será que nós africanos estamos a levar a palavra de Deus aos confins da terra? Como você olha nesse aspecto? Eu olho que nós africanos estamos a ficar limitados por falta de recursos que podem nos expor para países exteriores, para nossos próprios vizinhos. Como posso dizer, no lugar de países vizinhos temos cá vários. Então é necessário que tenha um fundo para desenvolver esta obra. É necessário que tenhamos mecanismo para expor a obra de Deus. Porque nós podemos ser portador de uma palavra, mas não ter meios de como expor a palavra de Deus, nada surtirá o seu efeito. Porque para ter efeito é preciso encontrar um público-alvo. Em Moçambique eu digo que há muita igreja. Num bairro só podemos encontrar 3 igrejas. E o povo, e mesmo o povo que se encontra naquele mesmo bairro, nessas 3 igrejas podem caber. Então é necessário que o idem seja efetivamente cumprido. Porque para ter as almas salvas no reino de Deus, na igreja, no templo de Deus, é necessário que a palavra seja exposta ao povo que não tem conhecimento. Devemos sair da cidade para o campo. Ou aqueles que estão no campo para a cidade, porque não sabemos se lá existe a palavra que liberta. É necessário que haja movimentação, de fato. Num lugar determinado não podemos ser isolados, não podemos ser aprisionados por as circunstâncias que o mundo apresenta. Amém, amém, amém. Vamos passar para o nosso ministro da palavra, que é o irmão Tony, neste caso Tony. Ministro, como você olha o ID cá em África? Será que cá em África está a ser cumprida a ordem de Jesus? Porque Jesus deixou ordem, isso é ordem. Então, será que, como você olha, será que a ordem de Jesus cá em África está a ser cumprida? Glória a Jesus, louvado seja Deus, sou o Senhor que é Deus. Dizer que é um tema muito preocupante nos dias atuais da sociedade, é um tema que merece maior atenção para poder ser discutido, ser debatido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Falar de missões. Falar de missões, não temos como falar de missões, não falar de missionário. Quem é um missionário? Em latim, traduzido, é missione. Em latim, é missione. Traduzido em português, é um enviado. Em grego, apólon, traduzido em nosso português, é um enviado. Que é um apóstolo, traduzido também é um enviado. Agora, neste ponto que me colocas, cá em África, missões estão sendo feitas sim, mas com muita dificuldade. Por quê? Por vez em quando Deus levanta homens muito usados, muito inteligentes na palavra de Deus, mas por falta de recursos financeiros, eles se limitam num determinado lugar. Mas eu creio que se o homem de Deus tiver recursos financeiros que lhe permitir que avance com esse evangelho, espalhe esse evangelho, nós também teremos um grande êxito como as outras nações que têm fluído desse de uma forma muito forte. Falo da América, da Ásia, como também na Europa. Mas cá em África nós estamos com muitas dificuldades, mas eu creio que Jesus já está a fazer a sua obra. Nos anos anteriores, o número de convertidos era muito reduzido. Nos anos que nós estamos, a Igreja de Jesus também em África está a crescer. Mas para isso que continuem, é preciso que a igreja invista mais nos missionários, nos apóstolos, aqueles homens que têm um chamado de ID. Porque o ID é para toda a igreja. Mas dentro da igreja tem pessoas específicas que carregam esse ID. E essa gente tem de ser custeada com a igreja para que possam fazer as suas missões. Aquilo que foram dados por Jesus. E Jesus, ele simplesmente lhes dá poderes, dons espirituais e a palavra de Deus. E onde eles vão plantando igrejas, assim como o apóstolo Paulo fazia. Em cada cidade onde ele ia, ele plantava a igreja e ele anunciava a palavra de Deus para aquele povo se convertia. E ele tinha o suporte da igreja mãe que estava aqui em Jerusalém. Eles davam qualquer coisa ao missionário para poder fazer as suas missões. E as missões que corriam. E também com o tempo, aquele povo que recebeu a palavra também ajudava mais para conseguir abrir mais igrejas. O ídolo que foi fluindo de uma forma tremendamente. Mas nós cá em África acreditamos que vamos chegar nesse ponto, porque Jesus também conosco. Aleluia. Graças a Deus. Vamos passar o microfone para o secretário, hein? Secretário, nós realmente estamos a entender aqui as declarações que estão a ser cá colocadas. Nós entendemos que o ID cá em África está fraco, ok? Então, são poucos pastores que saiam, ou são poucos enviados que saiam daqui para outros países fazer a missão. Cá em África, nós muitas das vezes nós recebemos, mas não temos alguns
a ir também para outros países para trazer a palavra de Deus. Então, realmente, na sua ótica, o que falta com que um pastor ou um enviado ou alguém de África saia, por exemplo, para Portugal, Estados Unidos ou país europeu para ir realmente fazer a ordem de Deus, a obra de Deus? Na sua ótica, o que falta? Aleluia. De facto, eu não vou fugir muito. Vou dizer que algo que falta nisso é valor. Porque sem dinheiro é impossível você poder se deslocar. Tá vendo? Então, algo que nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que têm a visão de Cristo, que têm a visão de poder contribuir para que a obra do Senhor possa estar em andamento. E isso, para que aconteça, e eu neste exato momento quero convidar a todos vocês que estão ali conectados. Eu creio que existe pessoa que Deus irá tocar nesse exato momento para que possa servir, para que possa fazer o que o Senhor diz, que compartilhe, que entrega o que você tem e verá algo maior a acontecer na sua vida. Nós aqui em África, nós necessitamos muito de valor monetário para que a obra do Senhor possa estar em andamento. E a segunda coisa, eu digo que os nossos líderes deveriam se apegar um ao outro para que a obra possa ir mais avante, para que a obra do Senhor possa crescer cada vez mais. Pois hoje em dia é dificilmente de você ver um líder de uma congregação saindo da sua congregação, indo numa outra congregação, trazendo a palavra do Senhor. Isso é uma das coisas que não faz com que a obra do Senhor cresça. Nós precisamos andar em comunhão. Está vendo? Porque quando o povo de Deus anda em comunhão, tudo estará bem. Nós gostaríamos também de ouvir que igreja fulano foi visitar também uma igreja fulana. E quando isso não acontece, isso demonstra que não há união. E quando não há união, é dificilmente pessoas com vontade de querer contribuir para que a igreja ou para que a missão do Senhor possa ir avante aconteça. Então, quando houver a união na parte dos líderes, quando os líderes viverem e andar segundo com a palavra do Senhor, algo maior estarão a acontecer aqui em África, pois Deus está a usar muitos líderes aqui em África. E a palavra de Deus está a ser apregoada em cada lugar. Graças Mas a para Deus. que isso possa fluir, para que os milagres do Senhor possam se manifestar na vida das pessoas, é preciso com que haja pessoas com posse, com dinheiro para poder financiar, para poder apoiar essa gente a dar continuidade com a obra do Senhor. Amém, amém, amém. Vamos passar para o nosso obreiro Gildo. Obreiro Gildo, nós, de acordo com as declarações do secretário Suspe, ele disse que cá em África o ID está limitado devido a condições, neste caso, condições financeiras. Na sua ótica, o que realmente pode ser feito para que haja condições financeiras dentro de uma congregação ou dentro de uma igreja para que a missão seja feita, para que nós possamos ter alguns pastores de África a ir para o Brasil, alguns pastores do Brasil a vir para a África, a ir para os Estados Unidos. Na sua ótica, realmente o que tem que ser feito para haver condições financeiras? Só vai poder responder assim que nós voltarmos do nosso breve e primeiro intervalo. Vamos ao intervalo, voltamos já já e Deus abençoe. Isakia na rumba mangwamba zuluka
magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isaia atatuma naye mbuye utaende kambanye Isakia akale basasanyira utema utaiye abebe kumbuka. Isaia atatuma naye mbuye utaende kambanye Isakia akale basasanyira utenda unaiye atepe kulumuka. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa mbazunguluka, magudama, magudama, malira kwa Jehova. Jehova, ndiwe musawaziwa mabasa wanga, ndiwe musawaziwa. Isakia na kupambangwa anabwesa manduwi unangobwesa mpungaji wakukokota unangobwesa nsima hodo wiro hodo wiro. Agora, você como verdadeira igreja, quando sair aqui, tem que fazer seu papel como igreja. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, começou a ferver e pregar a palavra de Deus. Começou a pregar a palavra de Deus, onde mais de 33.000 almas renderam homenagem a Cristo. Você hoje também tem um caramba grosso, uende pai para não ampeta, pare, o intintino ele para passar menino, bebida angama. Digo uma manhã, ele da manhã angama. Vamos compartilhar aqui. Você tem que pregar Cristo. Tem que levar a fama para Jesus. Amém, igreja? Amém. Está entendendo o nome de Deus? Amém. Nós temos igreja maravilhosa, mamãe. Porque também, eu quero te falar mais outra coisa. É preocupante viver... Para bater muximuxia. É preocupante viver 10 anos com seu marido a resistir a não receber esse Cristo enquanto você já recebeu. É preocupante. Você tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Se é teu marido, vai te obedecer. É preocupante. Eu agora estou te falando. É preocupante. Tem que começar a jejuar a favor do seu esposo. Por que eu digo isso? Porque muita coisa queria ser comprada na tua casa. Porque vocês não estão a comungar a mesma fé. As coisas estão a parar ao outro lado. Não estão a parar em casa de outra mulher, não.
mas estão a parar em outros lugares. Pode estar, teu congelador está a parar na cerveja, seu sofá está a parar em maquinino, ruco, pedaço em ruco, já, folgado, eu comia na cor, anda com ruma. Então, a igreja tem que ter atitude. Está revoltado. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amém. Fica de pé, igreja, porque queremos tomar a ceia do Senhor. Tomar a ceia do Senhor. Amém. Aleluia. Repisando, uma igreja precisa de um investidor, precisa de um investimento para cada setor. A cada ministério, uma igreja tem vários ministérios, tem ministérios para grandes coisas. Então, o Ministério de Intercessão, Oração e Libertação é necessário que tenha um investimento adequado para cada função que vão desempenhar. Então, para o Ministério de Evangelismo é necessário um mecanismo, é necessário folheto, é necessário uma boa veste decente. Então, isso tudo é um investimento. Para as pessoas estarem bem apresentadas num lugar, para que não aprofundem na pessoa apenas, mas na mensagem que carrega, é necessário um investimento. Então, nós olhamos que para cada obra é necessário um investimento. Porque vejamos que na igreja primitiva tinha lá crentes que se entregavam, que tinham muita terra, então eles vendiam, como o Bernabé vendeu uma parte da terra e pôs nos pés dos apóstolos. Então aquilo se repartia na igreja para cada necessidade. Então aquilo chama de um investimento que é necessário também nos dias atuais. Precisamos repisar muito nesta parte. Investindo teremos sucesso em cada coisa que fizermos. Porque nós já temos Jesus. Diz que com Jesus de tudo que fizeres terás sucesso. Então requeremos a esses métodos. Graças a Deus, vamos passar para o ministro Tony. O ministro Tony, de acordo com as declarações do obreiro Gildo, ele disse que é necessário que haja investimento. Como analisa o investimento? Na sua ótica, o que você acha que tem que ser feito para haver investimento? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Dizer que para poder haver investimento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aos enviados de Deus, os homens que Deus levantou para poder fazer missões. Número, a igreja tem que ser uma igreja unida. A igreja deve portar a mesma visão. Se toda a congregação ter a mesma visão que este evangelho não é simplesmente para nós. Esse evangelho é para ser espalhado. Assim digo na África. Porque muitos de lá fora do exterior dizem que na África há muita macumbaria, muita bruxaria. E pensam que aqui não tem homem de Deus com poder. Aqui há grandes homens de Deus com muito poder. Mas o que nos faz enfraquecer nessa área é devido a falta de investimento. A igreja de Jesus cá na África, quer dizer, apoia muito pouco para missões. Investe muito pouco para missões. Mas se a gente ter também investidores, patrocinadores, para poder ajudar os homens de Deus que foram incumbidos, engajados a missão do ID, a África vai progredir e muitas almas serão ganhas. Aqui nós estamos na terra, e aqui na terra para tudo funcionar requer dinheiro. Nem é simplesmente a palavra tem de ser acompanhada também com dinheiro. Se um evangelista tiver condições financeiras, uma vida estável, é com muita facilidade ele vai propagar o seu ministério. E nós também cá na África temos homens de Deus com muita facilidade, estão a fluir, estão a levar a palavra aos outros países africanos. Mas alguns também estão fracos, porque devido a quê? Falta de dinheiro, falta de finanças, de apoio para poder fazer as missões cá na África. Mas eu creio que nos anos que nós estamos, as coisas já não são as mesmas. O povo já está a entender, já está a compreender a grandeza do ID cá na África. Nós temos que propagar esse evangelho, mas esse evangelho também tem de ser investido. Porque a igreja, os que estão na igreja não são todos que foram chamados para servir. Alguns são chamados para poder vir ouvir a palavra de Deus. E alguns são chamados para poder investir na obra de Deus. A este eu digo, continue investindo na obra de Deus. Continue investindo na vida dos missionários. Continue investindo na vida dos apóstolos para poder levar a palavra a todos os países de África. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos passar para o secretário. Secretário Suspe, nós estamos a entender que
a falta de finança é que está a limitar o ID, o ID que é a ordem de Jesus. Então, na sua ótica, o que você acha que tem que ser feito para que dentro de um ministério, ou dentro de uma congregação, ou dentro da igreja, haja condições financeiras para que a missão seja feita? Porque se nós pudermos bem observar, é a vontade de Deus, o ID, é a vontade de Deus ir para todas as nações, pregar a palavra. E muitas das vezes nós temos observado que esta palavra é poucas vezes que é cumprida cá em África, e segundo painéis que acabaram de dar conclusão que realmente é a falta de finanças. Na sua ótica, o que tem que ser feito para que haja a finança, para que nós possamos enviar alguns pastores para o exterior? Mais uma vez, eu quero citar uma palavra que diz acerca que amar o seu próximo como a ti mesmo. Esta palavra, para quem entende a essência que o nosso Senhor estava a trazer, peço para aproximar o microfone. Para quem que entende a essência desta palavra, quando o Senhor estava a dizer que amar o seu próximo como a ti mesmo, vai conseguir entender que existem pessoas até hoje em dia, cá em África, ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. E você que tem finança, você que foi dada a graça de possuir riquezas, que use essa sua riqueza de uma boa maneira, usando essa sua riqueza, distribuindo na casa do Senhor, para que os missionários escolhidos, para que os evangelistas escolhidos possam ir até ao fundo para poder trazer a mensagem do Senhor para aquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra do Senhor. É muito importante carregar a essência do amor ao próximo, pois quando você carrega a essência do amor ao próximo, você terá a capacidade de discernir que existem pessoas que necessitam da minha ajuda. E quando você carrega isto, terá a capacidade de ajudar essas pessoas que necessitam de ajuda. Eu acredito que cá em África temos pessoas capacitadas, pessoas qualificadas para poder trazer a palavra do Senhor. E temos pessoas com condições para poder apoiar pessoas a fazer a obra do Senhor. Você que tem condições, faça isso e Deus te abençoará. E Deus transformará cada vez mais a sua vida. Não se hesite, não tenha medo. Deus estará contigo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos passar para o ministro Tony. Últimas considerações. Ministro Tony, qual é a mensagem que você tem para aquela pessoa que possui alguns bens, neste caso, bens financeiros? Aquela pessoa que tem condições financeiras, mas que não está a apoiar a obra de Deus. Qual é a mensagem que você deixa de forma de últimas considerações e depois dê saudações aí para a família e o restante? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu digo a estas pessoas que têm bens, os empresários, estão cá na cidade da Beira, também como em todo Moçambique, em países africanos. Invistam na obra de Deus, invistam na obra de Jesus. Por quê? Porque se vocês bem dizer, investirem nós como os pregadores, evangelistas, os apóstolos, com muita facilidade vamos levar a palavra de Deus a povo, nações e línguas. Esse já não é mais o tempo de nós recebermos homens de Deus que saem de onde? De fora, lá do exterior para cá. Porque nós também aqui temos homens qualificados para correr com esse evangelho, para expandir esse evangelho. A gente somos vistos como somos mais fracos em tudo. Até financeiramente, culturalmente, mas não é bem assim. No evangelho de Jesus, ele também nos deu essa riqueza de poder anunciar esse evangelho. Nós estamos qualificados, sim, temos homens de Deus qualificadíssimos para poder fazer a obra de Deus. Você que está ali ouvindo essa mensagem, se tens qualquer coisa e Deus te tocou, não hesite. Ajude a obra de Deus. Por quê? Porque te salvará a ti mesmo. Ajudando simplesmente a obra de Deus, Jesus também vai se compadecer de ti, vai fazer grandes coisas na sua vida para a honra e glória no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos passar para o nosso segundo convidado, o nosso obreiro Gildo Sebastião. O obreiro Gildo, qual é a contribuição que você deixa para aquela pessoa que está nos ver de casa, que possui algumas condições,
mas não está a apoiar a obra de Deus. Qual é a mensagem que você deixa para esta pessoa? E também vais deixar as últimas considerações, saudações para a família. Eu digo que estamos a viver um momento de graça. E tudo o que receberes de graça dás. Estamos aqui para dar o que recebemos de graça. Estamos aqui para expor a verdade e trazer todos aqueles que estão no império da treva para a maravilhosa luz. Não temem das suas obras, porque Deus derramou o seu sangue na cruz, do seu Filho, aliás, na cruz, para que todo que aquele nele crer será perdoado daquilo tudo que fizeram antes. Tudo que passou ficou para trás, agora tudo se fez novo nas nossas vidas. Então devemos nos transformar, nos moldar naquilo que aprendemos. Eu quero agradecer a este Deus Todo-Poderoso por proteger-me, a minha família, a me colocar num lugar para se alimentar sempre espiritualmente da palavra de Deus, edificando a minha mente todos os dias. Eu agradeço muito a este Deus e agradeço por estar a preparar grandes coisas. Nós estamos a adorar um Deus que prepara grandes coisas para a nossa vida. Teremos uma grande visita este ano do nosso pastor Márcio Araújo. Amém. Isso vai ser uma grande bênção, é um impacto da graça que estará caindo. Só para ver que a graça é uma coisa muito vasta em nossas vidas. Então é pela graça que o Evangelho vai chegar à sua casa. A salvação vai te visitar e a luz se fará na sua presença. Amém. Graças a Deus. Vamos passar para o nosso secretário, neste caso, o nosso último convidado. Ele vai deixar o seu aparecer e deixar a mensagem para aquela pessoa que está lá em casa nos ver, que possui condições, mas não está a apoiar a obra de Deus. Qual é a mensagem que você deixa para esta pessoa? E depois vai deixar saudações, cumprimento à família. Aleluia. Amém. Para essa pessoa, algo que eu vou dizer é que seja o portador da visão de Cristo. Pois se você ter esta visão, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Seja alguém que porta a visão de Cristo. Pois alguém que porta a visão de Cristo é aquele que faz a vontade do Senhor. Então seja esse alguém. Não tenha medo. Não se preocupe. Pois o que você tem foi o Senhor que te deu. Se você saber usar de uma boa maneira, a graça do Senhor estará a superabundar cada vez mais diante da sua vida. Sem mais longa, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que foi me colocada dentro deste lugar e louvar a Deus pela vida da minha família, louvar a Deus também pela vida de cada servo que cá está diante deste lugar comigo, dizer que Deus continua vos abençoando grandemente e me despido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Telespectadores, nós acabamos de ouvir declarações neste lugar e uma coisa que ficou cá nos nossos corações é acerca de falta de condições que está a limitar a palavra de Deus que está no livro de Marcos 16, versículo 15 em diante. Então, você que realmente está nos ver, então, faça a obra de Deus ir avante, faça a obra de Deus prosperar, faça com que missionários façam a obra, faça com que missionários saiam do lugar do conforto para outros lugares, para trazer a palavra de Deus. Você que nos vê através do Brasil, apoie lá o homem de Deus, o nosso pastor, o nosso líder, o nosso pastor internacional, que é Márcio Araújo. Apoie este homem possui a visão de Deus. Este homem possui uma graça tremenda na visão de Deus. Então, você que nos vê do Brasil, entre em contato conosco. Nós vamos te passar a localização da igreja que está lá em Brasil, que é a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Nós vamos dar localização e vamos dar número para você poder apoiar ao nosso grande homem de Deus, que é o nosso pastor reverendo internacional, nosso pastor presidente internacional. Apoie este homem para que possa expandir a visão de Deus para toda a África, para a Europa. Então, faça com que a obra de Deus prospere. Então, você que nos vem de África, entre em contato conosco através da nossa página. Também nós vamos te dar a localização da nossa igreja, principalmente cá em Moçambique. Vamos dar a localização da nossa igreja e vamos realmente compartilhar consigo a visão que nós carregamos, a visão que os nossos pastores carregam, que é de expandir a obra de Deus
para todas as nações. É desta forma que nós fizemos o nosso programa A Mesa do Debate no Avivamento. Desde já quero mais uma vez realçar e mandar cumprimentos, saudações ao nosso pai, que é o nosso reverendo Felipe Scamisi. Também mandar cumprimentos, saudações ao nosso líder, ao nosso pai, que é Márcio Araújo, que está lá em Brasil, em nome de Jesus. Dizer que Deus abençoe o pastor Márcio Araújo, que brevemente em julho vai estar cá em África, em Moçambique, para poder trazer a visão de Deus para a África. Então, fique com Deus, Deus abençoe. Desta forma que nós terminamos com o programa. Fui.